Olá, sou a professora Rejane e estudaremos hoje as inequações do primeiro grau, produto e quociente. Então, nos próximos exemplos, abordaremos inequações que envolvem produtos ou quocientes, cujos fatores são expressões do primeiro grau, da forma ax mais b, cuja representação gráfica é uma reta. Utilizaremos funções do primeiro grau para resolver estes tipos de inequações. O procedimento que vamos utilizar para resolver inequações produto ou inequações quociente consiste nos seguintes passos. Primeiro passo: considerar cada fator da inequação como uma função do primeiro grau do tipo ax mais b. Segundo passo: determinar a raiz desta função, ou seja, o valor de x onde a função se anula, que é o valor onde a reta intercepta o eixo x. E o terceiro passo é verificar se o gráfico da função é uma reta crescente, vai ser crescente se o coeficiente angular a for positivo, maior do que zero, ou decrescente se o coeficiente angular for negativo, a menor do que zero. Quarto passo, fazer o estudo do sinal da função, determinando assim os intervalos onde a função é positiva e onde ela é negativa. Quinto passo, montar um quadro colocando os valores das raízes de cada função e o seu respectivo sinal em cada intervalo, para estudar o sinal do produto ou do quociente das duas funções e chegar à solução da inequação. Por exemplo, queremos resolver este produto de fatores lineares. Tá? Então, esse produto, a gente quer saber onde que ele é maior do que zero. Então, primeiro, vou chamar de y1 esse primeiro fator aqui. E de y2 o segundo. Então, 4 menos x. Em primeiro lugar, onde que eu tenho zero dessa função? Quando que o y é zero? Para qual valor de x? Bom, se eu passar o x aqui para o outro lado, eu tenho x igual a 4. É a raiz. y1 é decrescente, pois o a, coeficiente aqui do x, é menos 1, negativo. Então, eu vou marcar na reta o 4 e vou desenhar a reta decrescente. Essa é a solução y1. Então, menor do que 4, a função ela é positiva, porque ela está acima do eixo do x, e maior do que 4, a solução aqui, o resultado vai ser negativo, né, de y1, porque a reta está abaixo do eixo x. y2, 2x menos 3. Onde é que a gente tem o zero dessa função? A raiz, quando 2x for igual a 3, quando x for 3 meios. Então, eu vou marcar na reta o valor 3 meios. y2 agora é crescente, porque o a, o coeficiente angular, é positivo, vale 2. Então, tá lá o 3 meios, que é a raiz, e vou desenhar agora uma reta crescente, cortando o eixo do x no ponto 3 meios. E vou analisar o sinal para y2. Antes de 3 meios é negativo, porque está embaixo, e maior do que 3 meios é positivo, porque a reta está acima do eixo do x. Então, tendo essas duas soluções, eu vou montar o gráfico, né, o quadro dessas duas soluções, y1 e y2. Então, colocamos aqui os valores, o 3 meios e o 4. A solução y1, ela é
positiva até chegar no 4 e depois ela é negativa. Então, positiva, positiva, depois do 4, negativa. A solução y2, ela é negativa antes do 3 meios. Está aqui o 3 meios. Então, ela é negativa e depois do 3 meios, ela é positiva. Então, positiva e positiva. Agora, o produto de y1 por y2, porque é isso que a gente quer, o produto. Então, menos com mais aqui nesse intervalo vai dar menos. Mais com mais dá mais. Menos com mais dá menos. Então, a gente tem aqui os intervalos onde ela é negativa e o intervalo onde ela é positiva. O que a gente quer é onde é positiva, maior do que zero. Então, vai me interessar esse intervalo aqui. Não temos o igual a zero. Então, aqui o 3 meios vai ser aberto e o 4 vai ser aberto. Então, é esse o intervalo que nos interessa. Portanto, o conjunto de solução é aberto de 3 meios até 4 aberto. Como ainda eu poderia representar isso por compreensão? X pertence aos reais, tal que x é só maior que 3 meios e menor do que 4. Tá? Essa representação gráfica está aqui. Exemplo 8. Agora eu tenho um quociente. Eu tenho uma divisão aí de dois fatores lineares. Então, vou chamar o numerador de y1 e o denominador de y2. Vou analisar quem são as raízes, se a reta é crescente ou decrescente e o sinal de cada uma delas. E depois construir aquele quadro para analisar onde é o intervalo que nos interessa. Nesse caso, onde é menor ou igual a zero. Com a seguinte restrição, aqui a gente tem uma divisão. Então, o denominador não pode ser zero. Então, o valor dessa raiz aqui, onde zero é o denominador, eu tenho que ter a bolinha aberta. Então, vejamos. y1, 5x menos 3. Quem é o zero? 5x igual a 3, x igual a 3 quintos. É a raiz. E essa reta é crescente, porque o a aqui é maior do que zero. Vale 5. Então, 3 quintos é a raiz, coloco uma reta crescente, então menor do que 3 quintos é negativo, maior do que 3 quintos é positivo. Faço a mesma análise para y2, 4 menos 5x, onde que eu tenho a raiz? Quando eu igualar a zero, passo 5x para o outro lado, 5x igual a 4, x igual a 4 quintos, é a raiz. y2 é uma reta decrescente, porque aqui o a é menor do que zero. Então, marco o 4 quintos e uma reta decrescente, y2. Então, antes do 4 quintos é positiva e depois do 4 quintos é negativa. Feito isso, eu vou construir o quadro colocando essas duas raízes aí, né? Os dois valores que a gente encontrou. A solução y1, y2 e a divisão de y1 por y2. Então, começamos com y1. Até 3 quintos é negativo, depois é positivo. y2, até 4 quintos é positiva e depois de 4 quintos é negativo. Agora, eu vou ter que fazer essa operação aqui. Menos dividido por mais dá menos. Mais dividido por mais dá mais. E mais dividido por menos dá menos. O que eu quero? Eu quero onde é menor ou igual a zero. Então, vai ser menor do que 3 quintos
e maior do que 4/5, que nos interessa, onde é negativo. Mas tem o igual aqui também, né? Então, aonde que é igual a 0? Eu só posso agora considerar a raiz do numerador. Então, no 3/5 vai ser fechado, porque tem o igual. Mas no 4/5, que é onde zera o y2, eu tenho que ter aberto aqui, porque senão eu teria divisão por 0 e não pode. Então, aí está os intervalos que nos interessam. Como é que eu escrevo o conjunto de solução? Menos infinito até 3/5 fechado em 3/5, união com 4/5 aberto até mais infinito. Essa é a representação gráfica e, por compreensão, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 3/5 ou o x é maior do que 4/5. Exemplo 9. Tenho uma inequação quociente, só que agora é menor ou igual a 3. Não é menor ou igual a 0, como a gente tinha antes, né? Eu só posso fazer o estudo sinal, onde eu tenho aqui uma desigualdade com 0, né? Saber se é positivo ou negativo. Então, a gente tem que fazer um passo a mais nesse caso. Se multiplicarmos ambos os termos por 1 menos x, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do valor de x, nós não saberemos se o sinal da desigualdade deverá ser mantido ou não. Por isso, utilizaremos um outro procedimento. Quer dizer, não posso passar esse 1 menos x aqui para o outro lado multiplicando, porque se o x fosse 2, por exemplo, passaria menos 1. 1 menos 2 dá menos 1. E aí eu teria que inverter aqui o símbolo da desigualdade. Então, o que a gente faz? Passa o 3 para a esquerda, e aí eu tenho menor ou igual a 0. Mas aí aqui desse lado eu tenho que tirar o mínimo, né? Porque eu não tenho uma única fração aqui. Então, tirando o mínimo, entre 1 menos x e 1, vai ser 1 menos x dividido por 1 menos x dá 1 vezes x mais 3 dá o próprio x mais 3. 1 menos x dividido por 1 vezes menos 3 vai ficar menos 3 vezes 1 menos x. Vou aplicar aqui a distributiva, vou ficar com x mais 3 menos 3 mais x. 3 menos 3 aqui vai simplificar, vai ficar x mais 3x, 4x, sobre 1 menos x, menor ou igual a 0. Agora sim, a gente está no mesmo caso de antes, do exemplo anterior. Então, em vez de resolvermos esta inequação, vamos resolver esta, porque ela é equivalente. De que forma? Chamar o numerador de y1, o denominador de y2 e vou seguir o mesmo procedimento. Solução y1. O zero é quando x for 0 dividido por 4, que dá 0, e é uma reta crescente, porque o a é 4, positivo. Então, vou dividir a reta com o 0, o eixo do x, e vou colocar uma reta crescente aí. Antes do 0 é negativo, depois do 0 é positivo. y2 é 1 menos x, o 0 é quando x for igual a 1, a raiz, e é decrescente porque o a, coeficiente aqui do x, é menos 1, negativo. Então, marco o 1 na reta e coloco no eixo do x e coloco uma reta decrescente. Antes do 1 é positivo e depois do 1 é negativo. Então, tendo essas duas soluções, a gente vai marcar o 1 e o 0 na reta x. Vamos colocar a solução y1, y2 e a divisão entre elas.
Então, o y1 igual a 4x. Antes do zero é negativo, depois é positivo. A solução y2, antes do 1 é positivo e depois do 1 é negativo. Agora a divisão, menos dividido por mais dá menos, mais dividido por mais dá mais e mais por menos dá menos. O que eu quero? Aonde é menor ou igual a zero. Então, vai ser neste intervalo e neste. O zero é onde zera a solução do numerador, o y1. Então, aqui vai fazer parte o zero, porque eu tenho o igual aqui na desigualdade. Mas o 1 é onde zera o denominador, e isso eu não posso ter. Então, é aberto no 1. Então, conjunto solução de menos infinito até zero, fechado em zero, união com intervalo aberto em 1 até mais infinito. Ainda, aqui eu tenho a representação gráfica, eu poderia escrever, por compreensão, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a zero, ou o x é só maior do que 1. Então, na aula de hoje, estudamos as inequações produto e quociente. Até a próxima aula.